Olá, telespectadores! Começa mais um programa agora com ou sem gelo. E hoje a gente tem uma presença muito especial. Ela é professora, ela é uma fera no tema neuro. É uma neurocientista e uma professora exímia do Singularity. Comigo, nada mais, nada menos, não sei se vocês já acompanham, provavelmente deve acompanhar, Carla Tipo. Eu agradeço enormemente o convite e a oportunidade de vir trocar aqui com você e contribuir de alguma forma com quem está nos ouvindo. Carla, olha para aquela câmera, fala um pouquinho quem é Carla. Bom, eu, como você contou, sou neurocientista, minha formação dentro da academia é neuropsicofarmacologia, que é um tema muito específico, mas há cerca de 15 anos eu ando levando esse conhecimento para outros campos, especialmente ligados ao desenvolvimento humano, então tanto a educação quanto o desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento de pessoas dentro dessa perspectiva do trabalho, do mundo do trabalho, né? Então por isso que a gente está na Singularity apoiando os experts na construção dessa visão de como que a gente vai entregar talentos bem desenvolvidos para esse futuro incerto. Genial. Carla, neurocientista é um nome que dá medo. Eu já estou aqui, eu tô com medo de você. Estou até pensando Pô, o que ela vai fazer comigo? Conta, para se formar neurocientista, eu tenho que estudar fora, eu tenho que estudar sério, eu sou um médico. Como que você chega nesse título neurocientista? Em geral, é uma pessoa que é da área da saúde. Não obrigatoriamente. Então pode ser um médico, pode ser um veterinário, que é o meu caso, pode ser um biomédico, um farmacêutico, mas também hoje nós já temos pós-graduações, stricto sensu, mestrado e doutorado, que aceitam profissionais de outras áreas do conhecimento, dado o fato de que a neurociência vem se espalhando em todas essas demandas que estão associadas a gente, comportamento, relações, vínculos, marketing, economia, né? Então, do mesmo jeito que a psicologia invadiu várias das áreas do conhecimento, a neurociência vem fazendo o mesmo caminho, porque o que a gente estuda é gente, só que da perspectiva do cérebro, né? Esse seu receio que você comentou, ele é interessante porque, em geral, as pessoas, você fala assim, você vai num clínico geral. Estou tranquilo, estou mais tranquilo. Pediatra também, agora neurociência. Aí ele fala assim para você, eu vou te indicar um neuro para você passar. Pô. Aí já, né? Ou um cardiologista. Então, deu ruim. Mas a neurociência não é a neurologia. A neurologia é a ciência que estuda as doenças e as afecções do sistema nervoso. A neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. Então, na verdade, meu campo de estudo é o funcionamento normal desse cérebro. Óbvio que quando você estuda o funcionamento normal, você acaba dando informações, e é ciência básica, para o desenvolvimento das ciências aplicadas. Então, o neurologista estuda aquilo que a gente estuda na neurociência no que tange ao que interessa para ele poder desenvolver o diagnóstico, a terapêutica, o que ele precisa fazer. O neurocirurgião também na mesma perspectiva. Mas a neurociência em si é o estudo do cérebro normal, se desenvolvendo, funcionando, aprendendo, se comportando, se relacionando. E é por isso que ele acaba tendo um impacto muito semelhante ao da psicologia, né? Carla, eu gosto muito de um cara chamado Oliver Sacks. Sim. Eu vejo as experiências que ele passaram por ele, como que chama Sinfonia, o primeiro livro dele era genial, e ele fala algumas coisas. Ele fala que a gente vai gostar de música, as músicas mais marcantes vão ser 16 a 21 anos, que o cérebro, pelo impacto emocional do momento vivido, traz mais para você. E ele acompanha, tem vários experimentos, que ele recebeu uma pessoa que saiu um pedaço, aí uma pessoa que ele operou, que começou a relembrar de outras coisas. Esse campo, como que ele é no Brasil? A gente está no começo, tem muita gente boa que nem você. Onde são os grandes centros de estudar isso? Bom, você tocou num nome que é icônico, né? O Oliver Sacks faleceu há 4 ou 5 anos atrás, mas eu brinco que eu só tenho heróis mortos, né? Porque esse negócio da gente ter herói que está vivo ainda é meio perigoso, você não acha? Acho. Porque você fala, o cara é meu herói, aí ele vai e faz uma... Eu, por exemplo, sou fã da Angela Merkel. Eu morro de medo de alguma coisa vir nesse sentido, mas eu adoro ela. Tomara que ela continue sendo minha ídola. Né? Então eu costumo elencar, assim, por exemplo, eu tenho outro que é o Eric Kandel, mas ele está vivo ainda, está velhinho, mas está vivo ainda. Então eu deixo a pessoa morrer para depois dizer que ela é minha heroína, o meu herói. Mas o Oliver Sacks com certeza é um, e a biografia dele é espantosa, é maravilhosa, né? Ele escreveu uma biografia
quando ele descobriu que estava com câncer no pâncreas. E, para resumir para o pessoal, ele, como neurologista, ele atendia pacientes em condições muito bizarras, vamos dizer assim, anômalas, né? E ele relatava esses principais casos justamente para ensinar o funcionamento do cérebro através desses casos. Só que ele escrevia tão bem, era um cronista tão excepcional que ele atingiu públicos que são leigos, como é o seu caso, né? Pessoas que não eram da área, mas que se encantavam com as histórias. Então, a Ilha dos Daltônicos, o Antropólogo em Marte, que é a história daquela autista, não esqueci o nome dela agora, a Shirley Temple. Ela é portadora do espectro autista e ela construiu uma máquina do abraço. Então, o Antropólogo em Marte é justamente uma referência ao fato dela estudar o ser humano sem nunca ter, de fato, se relacionado com um ser humano. E aí, hoje, ela é especialista em bem-estar animal, olha que coisa, né? Ela é uma especialista em discutir bem-estar animal, e ele conta o caso dela. Fato é que é curioso porque fala da gente e fala de coisas que a gente nem imaginaria, né? Como é que uma pessoa tem uma alucinação musical? Alucinações musicais, desculpa, era esse o nome que eu queria. Alucinações Uma alucinação musical de uma música que ela nem lembrava mais que ela conhecia. Aí a música vem na cabeça dela, ela narra para alguém, e aí a avó fala, não, mas você ouvia essa música quando você era pequeno. Louco, né? Porque ficou guardado de alguma forma nos circuitos cerebrais e tal. Então é uma área fascinante, especialmente quando você precisa diagnosticar ali alguma patologia, porque os sintomas são estranhíssimos. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu, é um dos títulos do livro do Oliver Sacks, né, de livros do Oliver Sacks. Ele tem uma coleção maravilhosa, eu tenho toda a coleção, li a coleção inteira, então você tocou no meu ponto fraco. Mas a neurociência no Brasil ela é uma das ciências mais bem desenvolvidas. A gente explora muitos cérebros, inclusive exporta esses cérebros, como é o caso, por exemplo, do próprio professor Miguel Nicoleles, que é um candidato ao Prêmio Nobel, é um brasileiro. O Alisson Muotri, que desenvolveu os mini-cérebros, que inclusive foram viajar para a Lua, esses mini-cérebros. Então, essas coisas bem malucas que o brasileiro gosta de fazer. O Siddhartha Ribeiro, que agora está estreando um documentário incrível falando sobre sonhos e sobre o inconsciente, né? Muito interessante, recomendo. E muitos centros muito importantes. A Unifesp, a Federal de São Paulo, a própria USP, com vários centros de pesquisa renomados, a USP de Ribeirão também é muito boa, a Unicamp é especial, a gente tem centros de pesquisa em Natal. Esse é um dos campos de pesquisa em que a gente é muito bom, porque nós temos uma tradição, a gente tem ancestrais poderosos, né? Como é o próprio orientador do Miguel Nicoleles, o Celso de Miaria, que era espetacular, já falecido, mas espetacular. Minha orientadora, Antônia Gladys, o Ivan Esquerdo, que também. Então, nós temos antepassados, vamos dizer assim, científicos muito fortes no Brasil que criaram uma tradição de neurocientistas no Brasil. Bom, nós somos bons nisso. O nosso maior problema é que a gente vende uma ideia falsa de que uma especialização feita em alguns meses forma um neurocientista. Então, tem muita gente que se intitula neurocientista, mas que não é, né? Nem chegou perto disso. Carla, tem que navegar para o comportamento. Acho que a gente tem que chegar lá e eu acho. Quando eu era um jovem, não muito, tanto que nem o André, 2 anos não, há muito tempo atrás, eu guardava telefone. Eu lembro que a minha maior competição quando eu era menina era guardar telefone das pessoas, porque não tinha celular, e eu guardava. E eu tinha 200, 300 telefones, meu amigo lá que eu competia tinha 182. Aí passou o ano, veio, e hoje eu tenho, não preciso de guardar nenhum telefone. Só que eu tenho a impressão que o meu hardware não foi ocupado com outras coisas. É assim, quanto mais eu uso o meu hardware, mais eu estico ele, ou eu posso, não vou aprender língua inglesa, vou injetar outra. Como funciona esse processo? Porque a gente tem uma referência de espaço que vem dos hardwares de computador, né? Então fica parecendo que a gente vai fazer uma limpeza de cache, que a gente vai baixar arquivos, vai fazer uma limpeza, né, arrumar os arquivos e que vai sobrar espaço e tal. Não é assim que as coisas funcionam. Nós nascemos com um número de neurônios muito maior do que a gente vai precisar ao longo de toda a vida. Aí na infância, especialmente no primeiro ano, depois com 7 anos e depois durante a adolescência, a gente sofre as chamadas podas neurais, que é quando existe uma morte neuronal
bem importante. E as pessoas, poxa, vai morrer neurônio justamente quando a gente está no maior processo de aprendizado. É paradoxal, mas é justamente por isso que a gente aprende, que a gente é capaz de selecionar que arquivos, entre aspas, ou que circuitos são mais relevantes. E a gente mantém esses circuitos, fortalece esses circuitos e enfraquece outros. Porque o jogo do funcionamento cerebral tem a ver com vias preferenciais. Então, se eu deixasse tudo muito arborizado, vamos dizer assim, não saberia qual o caminho preferencial. E a gente justamente poda para poder criar essas vias preferenciais. Isso facilita a aquisição de memória e facilita a fixação dessa memória, né? Mas se você deixou de guardar telefones, não significa que sobrou espaço. Na verdade, aqueles neurônios... Sorte sua, a felicidade que você tinha. Eles vão se desconstruindo, vão soltando e vão sendo perdidos. Mas isso não é um prejuízo, porque um mesmo neurônio pode construir muitos circuitos distintos. Você não tem assim, um neurônio para cada circuito, ou um neurônio só participa de um circuito. Nós temos cerca de 86 bi de neurônios, e todos eles são muito potentes, podendo formar muitos circuitos. Então, nunca é uma questão de hardware, sempre é uma questão de software. Se a gente quiser fazer essa analogia aqui, genial. Ela é simples, mas ela não é exata, né? Porque um hardware ele também é estanque. Você compra um computador que tem 8 GB de memória e tal, e é isso. E no nosso caso, a gente pode expandir essa potência de hardware, né? Porque a gente pode desenvolver novos neurônios em áreas cruciais para a memória, como é o caso do hipocampo, do hipotálamo, que são áreas que trabalham na construção de memória, e a gente pode construir mais circuitos com os neurônios que a gente já tem. Então não tem limite. O maior limite que a gente tem é a nossa atenção, o nosso foco, a nossa concentração. Então houve um tempo em que decorar telefones era importante. Então hoje, o grande problema que a gente tem é foco, concentração e atenção. Porque essas são funções cruciais para que a gente dê uma valência, a gente ponha valor numa dada informação. Então eu estou te contando essas coisas. Se você achou interessante, você processou, você vai sair daqui e contar para alguém, você reforça essa memória. De noite você sonha com alguma coisa relativa a isso, você reforça essa memória. Esse circuito vai ficando cada vez mais fortalecido. Aí daqui uma semana você desencana disso, nunca mais pensa nisso. Você vai destruir, vai desconectar. Então o limite não é de espaço, o limite é no que eu presto atenção, no que eu me conecto. Se eu acho importante guardar telefones, eu me exibia com os números de telefone que eu sabia, eu tinha motivação, tinha emoção para manter isso. Hoje em dia não faz mais sentido. As pessoas ririam de uma pessoa que decora telefones, né? Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, se você me permite. À vontade. Aonde anda a sua atenção e a sua motivação e o que é que você anda aprendendo com facilidade? Porque a facilidade de decorar e de aprender é intrínseca a você. Eu sempre gostei. Então, para mim, a minha capacidade de saber temas inúteis é gigantesca. Você não tem noção de coisa inútil que eu sei. Você não tá assim, uma enciclopédia de coisas inúteis. Você não tem ideia. Provável você não acha inútil, né? Tem coisa que eu sei muita raiz de palavra em latim, eu decorava os nomes das pessoas de dicionário. Tem coisa que eu guardei. Perguntar, eu acho que é muito para mim, eu adoro, eu acho gostoso quando eu leio as coisas. Mas se perguntar do fundo lá, eu acho pouco contributivo, eu vejo com meu filho, eu acho que você são se diverte? skills, eu me divirto. Então você tem que esquecer essa visão tão utilitarista, não? Acho que faz sentido, Carla, memória, a gente pegou um campo só, eu sei que o nosso cérebro faz um monte, tem 10 bilhões de outros campos. Entre o genótipo e o fenótipo, eu tenho pessoas que eu converso que elas falam, eu não consigo guardar nada. Eu não consigo... O que acontece que o outro guarda qualquer palavra que ele lê, ele sabe à noite, e eu não... Isso é destinação do foco, então é puro genótipo, ou tem um pouco isso tem carregamento genético aqui? Tem, porque você pode ter uma maior facilidade em fazer conexões e associações. E quando você faz conexões e associações, por exemplo, você falou de raízes no latim. Se você sabe uma, você acaba sabendo o significado de um monte de palavras que derivaram daquela raiz. Então, aquele conhecimento conectado com outros te dá uma imensidão, ele exponencializa o conhecimento. Se você é bom de fazer conexões, e aí é inteligência, o conceito mais radical de inteligência é a habilidade de fazer conexões entre coisas que não estavam conectadas, essa visão da inteligência é uma característica genética.
Então, existem pessoas que geneticamente têm maior propensão à inteligência, digamos assim. Óbvio que se essa pessoa não estudar, não se envolver, não se interessar, gastar seu tempo com bobagem, scrollando vídeos sem sentido, ela pode depreciar essa facilidade de fazer conexões e não desenvolver sua inteligência. Assim como alguém que não tem uma predisposição genética tão favorável, se estudar, se empenhar, se concentrar, se forçar a barra, vai acabar atingindo uma performance até melhor que quem tem uma genética mais favorável. Então não é uma condição sine qua non, nem imperativa, nem determinista. Mas é muito interessante a combinação entre esses elementos, que você tem uma boa genética e um bom ambiente, né? Um bom estímulo, pessoas que discutem temas interessantes à sua volta, estímulos provocativos. Muita gente me pergunta assim, como é que eu faço para desenvolver a inteligência do meu filho? Número 1, conversa com ele. Provoque, pergunte, mostre o quanto você acha interessante as coisas que você sabe. Valorize quando ele te traz alguma informação, por menor que seja. Eu tenho um sobrinho neto, né, que é filho do filho da minha irmã, do meu sobrinho. Ele é uma graça, ele tem 6 anos de idade. E o pai dele é professor da Unicamp e tudo mais. E é muito interessante porque ele gosta de mostrar que ele sabe. E ele chega, né? Eu perguntei para ele uma vez, com 2 anos e meio, eu falei para ele assim, qual que é o maior dinossauro que existe? Eu falei para ele, quantos metros tinha? Ele tinha 2 anos e pouco. Ele, 55. Eu falei, não. Como é que ele sabe essa informação, né? Aí eu peguei e fui olhar, não era mentira. Aí eu falei para ele, Joca, mas você falou para mim que era 55 metros. Você mentiu? Ele falou, aham. Mas por quê? Mas ele mentiu com uma certa coerência, assim. Não, mas é porque ele queria saber. E se eu recrimino ele nesse momento, eu vou estar fazendo um desserviço. Porque ele não mentiu porque ele queria me enganar. Ele mentiu em favor do desejo de saber. Então eu tenho que estimular. Porque ele não vai mentir quando ele souber. Naquele momento ele escorregou porque ele queria tanto saber e me impressionar com o conhecimento dele, que ele mandou aquela. Então, esse tipo de coisa, às vezes, tem mais valor do que a própria genética. Você tem um ambiente que te estimula, que te provoca, que faz você querer crescer. A contrapartida disso são ambientes completamente esvaziados de estímulo, empobrecidos, né? Jovens, crianças que muitas vezes ficam isoladas. As pessoas muito me perguntam, você acha melhor mandar para a escolinha ou deixar em casa com uma cuidadora? Que cuidadora é essa? Porque se ela só vai fazer a maternagem, trocar fralda, limpar, alimentar, não vai estimular, eu prefiro que você mande ela para a escolinha. Vai voltar com o narizinho mais sujo do que se estivesse com a cuidadora, mas com o cérebro bem mais estimulado, né? E essas são as coisas que a gente precisa ponderar quando a gente considera a inteligência humana, né? Carla, agora você vai tirar... Você vai ver que eu vou fazer 2 perguntas que devem não ter pé e cabeça, mas eu tenho que fazer. O QI e o QE nascem de áreas diferentes do cérebro, quantidade emocional e a quantidade de inteligência, né? Não preciso chamar de matemática, mas e a emocional, minha capacidade de se relacionar com o meio, elas vem uma daqui, ou elas estão todas entrelaçadas, eu não sei. E eu tenho uma impressão, eu fiz engenharia. Tem uma lenda, mas ela é meio verdadeira, esse estereótipo é verdade. Você vê o jogo de futebol na faculdade, era quase um filme de terror. Né? Quase assim, a gente tinha uma dificuldade meio grande de achar a bola. Tinha, lógico, os craques. Então, vou sacanear meus amigos. Tinha. Serjão, você era bom. Fora o Serjão. A coisa era muito difícil. O estereótipo do gênio, ele vai ser ruim de esporte. O estereótipo da menina, aí existe equilíbrio, tem mais, pode ser tudo. Conta um pouco para mim disso. Tá. A gente tem um autor que se debruçou bastante sobre isso, que é o Gardner, né? O Howard Gardner. E ele propõe o conceito de inteligências múltiplas. Por que ele propõe isso? Porque num dado momento a gente começou a valorizar muito a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, como se fossem os únicos manifestos de um cérebro potente. E aí ele começou a tentar dissecar isso. Então ele começou a elencar outros tipos de inteligência. A interpessoal, então essa inteligência relacional, a intrapessoal, que é o autoconhecimento, a motora, que é essa que você está considerando, dos esportes, né? A musical, a sinestésica.
Então ele foi começando a elencar outras formas de manifestos de inteligência, que aí quando a gente pensa em quociente emocional, ele está um pouco envolvido em algumas delas. Mas o próprio Gardner questiona hoje o uso da palavra inteligência, porque a inteligência, como eu te disse, é a capacidade de fazer novas conexões. E aí, o tema no qual você vai ser inteligente tem muito a ver com o ambiente, com os estímulos, com as pessoas, com o que você viu, com o que você se interessa. E é justamente por isso que se você tiver muito de uma, é capaz que você tenha pouco de outra, justamente pelo tempo que você dedicou a cada uma daquelas coisas. E quando encontra o fenótipo nasce o Neymar da vida, é isso? Quando tem aquele pré-estímulo. Exato. E o estímulo apareceu, jogaram a bola, fizeram os dois, aí nasce. É daí que nasce. E tem muita coisa, porque a gente tem dificuldade de entender isso, mas o desenvolvimento de uma skill, de uma habilidade, ela é exponencial. Porque à medida que o indivíduo começa a performar bem, ele é elogiado e ele ganha algum retorno sobre aquilo, ele se dedica muito mais sobre aquilo. Quanto mais ele se dedica sobre aquilo, mais ele é elogiado, isso vai exponencializando. Coloca isso numa genética um pouco diferenciada. No caso do Neymar, você tem uma questão de uma compleição física muito favorável para ser ágil, para ser liso, vamos dizer assim. Porque uma das características mais interessantes do Neymar é que ele é liso. Não é que ele é forte, não é que ele corre, ele é liso. Né? E aí, soma-se a isso ao fato dele ser muito estimulado. Então, o que o fenótipo do pai do Neymar nos mostra hoje, pelo comportamento que ele tem, que ele é muito em cima, muito participativo, revela que provável quando o Neymar era pequeno, ele tinha muito estímulo, tinha muita provocação para se manter ali treinando, brincando, e era motivado e tem talento. Então, exponencializa. Óbvio, você vai dizer assim, mas cara, a gente tem um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Einstein, né? Porque isso também aconteceu de outra forma com uma pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo muito bom ou musical. Porque aí você está falando da tempestade perfeita, né? Tudo tem que acontecer perfeitamente para que aquele evento máximo ocorra. Mas isso não significa que você não tenha outros garotos que entregam 90% do que o Neymar entrega. É que, de fato, a gente fica muito surpreso quando o 100% vem, em qualquer área do conhecimento, né? Eu tenho dificuldade de reconhecer o Neymar como alguma coisa mais extraordinária do que um Beethoven, entendeu? Porque, para mim, essas coisas estão em graus de grandeza distintos. Mas é tudo gênio, né? É tudo um manifesto humano surpreendente. Acho que, fundamentalmente, é isso que nos deixa intrigados, né? Como que eu quero vir para os jovens, depois eu vou vir para outra base, para a geração prateada. Primeiro para os jovens. Como que eu treino minha mente? Os jovens estão com uma situação complicada, isso, né? Porque eles se deixaram corromper, vamos dizer assim, pelos estímulos de entrega fácil. A gente chama isso de dopamina barata, né? É um tipo de estímulo que traz uma recompensa que, ainda que você não tenha se esforçado muito, a recompensa também é meio mediana. Eu brinco que é a mediocrização do prazer, né? Quando a gente está falando uma recompensa mediana, a gente está falando um coraçãozinho, um like. É isso que a gente está falando? Ou ver um vídeo, porque, por exemplo, digamos que você está fazendo um scrolling ali numa rede social. Primeiro que o algoritmo já está te fazendo sugestões que estão muito encaixadas daquilo que você gosta. Portanto, tua capacidade de escolha e de tomada de decisão está lá embaixo. Isso é prazeroso, porque é confortável não ter que buscar, não ter que ir atrás e também não ter que decidir. Fica uma decisão binária, quero ver esse vídeo ou não quero ver. Passo ou fico? Na Tinder, para cá ou para cá? Né? Escolhas binárias são muito fáceis. E a vida não é de escolhas binárias. A vida sempre é bem mais complexa, com camadas de sobreposição, com perdas que são, às vezes, escondidas, só depois que você faz a escolha que você vê o tamanho da perda, aí já não dá mais para voltar atrás. Então, a vida é bem mais complicada do que você fazer escolhas binárias simples. E eles passaram a ser cooptados mesmo, né? Levados a fazer escolhas simples. Então, a vitória nem é tão grande, mas o esforço foi tão pequeno que vale a pena. E essa é uma mediocrização da busca, da motivação, do resultado. Eles estão nesse lugar, mas eles já começam a se incomodar. Isso é legal. Você acha que é cíclico? Não sei se é cíclico, né? Porque é outra realidade. Acho que é reativo. Mas você acha que vai vir uma reação de calma? Eu acho que é reativo, porque você começa a perceber que você está perdendo alguma coisa naquela jogada, né? E a gente tem esse incômodo. Por sorte, a gente tem esse incômodo. O ser humano ele não consegue
mergulhar nesse tédio infinito. Ele fica um pouco ali, mas daqui a pouco ele começa a se incomodar, né? Ele tem uma contemplação do prejuízo, ele começa a se aproximar, entender que tem alguma coisa que ele pode fazer e reage. Eu estava vendo até uma matéria recentemente de que o próprio algoritmo das redes sociais, especialmente uma, né, que é o Instagram, que eu acabo usando mais, já começa a sugerir aos produtores de conteúdo que não sejam mais apenas influencers, que sejam provocadores. Então me parece que essas novas gerações já estão começando a querer uma provocação, querendo ser de alguma forma incitadas a pensar. E vai ser muito bom se isso for assim, né? Quem sabe seja até uma contra-reação à inteligência artificial generativa. Porque imagina, se você começa a ver o ChatGPT performando muito melhor do que você, e você é o ser humano, eu acho que isso vai incomodar em alguma medida. Vai ser achar que as pessoas vão ficar passivas e vão simplesmente usar essas ferramentas de forma indiscriminada e vão se deixar para a apatia, é achar que todo ser humano tem como destino passar o domingo à tarde no sofá tomando cerveja. E isso não é verdade, né? Nem todos. E não é também a maioria que suporta ficar muito tempo nessa condição. Fiquem quietos. Vou aprontar alguma, vou fazer alguma coisa, vou comprar um negócio, fiquem quietos. Então o pai limitar o menino limitar, que fala, não seja acesso infinito, não passe horas e horas, segura aí, não sei, 30, aí cada casa estabelece sua regra, é salutar para todos. Eu tenho comigo a sensação de que apenas limitar e não dar alternativas e não provocar e não é ruim. Porque aí você está fazendo uma política proibicionista. Eu sou mãe de um homem, né, de 28 anos, mas óbvio que, imagina, ele nasceu em 1997, eu tive que educá-lo com todo o crescimento dos videogames, de todos os consoles, Play 1, 2, 3, 99, né? Depois todos os jogos de computador, depois todos os RPGs online, todos os dinheiros que eles queriam gastar para fazer aquilo, e hoje ele é um jogador de videogame. Mas se eu chegar lá e disser assim, cara, vamos dar uma volta de bicicleta, ele vem, aos 28 anos de idade. Porque todas as vezes em que eu o convidei, eu entreguei valor, entendeu? Não foi aquele convite do tipo, senta aí e escuta a sua velha mãe falando alguma coisa bem chata. Então vamos ouvir techno, vamos sair, vamos conhecer pessoas, vamos discutir temas interessantes, me conta das suas ansiedades, me conta dos seus deslizes, quero saber de tudo, me conta da sua sexualidade. Ele precisa ter no entorno recursos para poder fazer escolhas melhores. Nós a gente não está dando alternativa. Daqui esse celular, o que eu faço agora? Eu não sei. Quero voltar nisso. Geração prateada. Eu li outro dia, os corpos vão durar muito, mas o problema não estão mais nos corpos. Os problemas estão no cérebro. Então nós vamos estar com 100 anos e o cérebro não aguentando. E aí, esse cérebro, ele aguenta essa extensão do corpo, essa imortalidade que esses malucos estão querendo ou não? O que você acha? Eu acho que o cérebro é corpo também. O que nós estamos com dúvida aqui é se a nossa saúde emocional e mental aguenta. Se as nossas decepções, angústias e depressões aguentam. Porque é a qualidade de vida que a gente tem hoje que nos deixa com essa dúvida. A gente não vive bem, a gente vive ansioso, a gente vive pressionado, a gente vive sob estresse. E a pessoa se aposenta, ela entra em tédio. Então parece que não tem saída, né? Quando no fundo o que a gente precisa para ser saudável é manter o cérebro ativo. Mas manter o cérebro ativo não é ficar fazendo palavra cruzada, porque palavra cruzada é looping. Manter o cérebro ativo é se manter curioso com a vida, é não se deixar, não se deixar ficar, como é que fala quando a pessoa perde... obsoleto, né? Tem uma existência que não é obsoleta, que as pessoas discutem. Eu quero ser uma velhinha que as pessoas querem vir discutir comportamento e neurociência comigo ainda. Então, né? Você acha que a gente tem tudo para vencer, seja através de exercício, mas eu vejo que a medicina também está se mexendo porque ela sabe que esse cérebro está atrás do corpo. Sim. E ela correndo para... E aí? E a gente tem uns indicativos legais, né? Uma dieta mais pobre em carboidratos de índice glicêmico alto favorece o cérebro. Todo mundo que faz dieta cetogênica ou faz jejum intermitente sente uma energia no cérebro, isso é um relato comum. Depois, se manter
ativo, no sentido de aprender novas línguas, ir atrás daqueles velhos sonhos. Né? Ah, eu queria ser baterista quando era criança, compre uma bateria. Ah, mas eu não consigo. Compre uma bateria. Você não vai ser um baterista exímio, você não vai tocar no Rolling Stones, você não vai ser o baterista do Led Zeppelin, né, que era o sonho, né, a figura do Led Zeppelin, mas você vai brincar. E é isso que você precisa para se manter ativo, para se motivar. Ah, eu quero viajar ao mundo. Né? Então, ok, faça um roteiro bom, que caiba a senescência, né? Que caiba o rigor do corpo e vá viajar. Ah, eu quero viver com outras pessoas, conviver, criar uma comunidade. Viva, tem tanta gente hoje pensando em co-living para idosos, não é aquela clínica de repouso, é um co-living. Vamos viver aqui um prédio só de idosos, que a gente faz as coisas que a gente quer, vem a fisioterapeuta, atende todo mundo, vem, você quer atender. Cria ali em torno para que todo mundo viva bem, vai fazer aula de dança, vai, e não é coisa de velho, é coisa de gente que tem tempo livre, gente que pode viver. Só a pessoa fica achando que o tempo inteiro ela tem que falar de doença, ir no médico, fazer check-up e esperar a morte. Isso mata. Isso mata o cérebro. O corpo pode estar ótimo, mas o cérebro sem motivação, sem qualidade de vida, sem esperança, ele morre. Porque é isso que deixa a gente vivo. O que faz você levantar cedo da cama? Que dia que é o dia que você, hoje... Eu vou visitar o meu primo, estou animado, vou vou experimentar, vou correr, vou andar em tal lugar, vou ver uma montanha. Eu concordo. É isso que faz você ficar excitado. E desde criança. A criança tem uma viagem na escola no dia seguinte, às 2h30 da manhã ela está com a mochilinha na porta. Já vamos agora? Já vamos agora? É isso, essa é a fonte da juventude, é a motivação, é o gás. Então a gente foi para o comecinho e fomos para os jovencitos, fomos para a geração prateada. Eu adoro esse nome, então eu estou entrando nela, começou a aparecer meus branquinhos, eu estou adorando. Eu assumi, ó, já encarei. Não, eu acho uma delícia o nome. Eu nunca vi nessa faixa do meio, é a primeira vez que eu vejo a medicação, eu nunca vi ela tão forte, eu nunca vi o tema tão depressão tão forte, uma ansiedade tão grande. Eu tenho ao redor de mim todos os pontos que me tocam, seja meus amigos pessoais, seja empresa, seja todo numa faixa vivendo mais medicado. Tem uma explicação cerebral para isso? Tem um jeito de explicar esse momento? Primeiro a gente melhorou a medicação, né? Acho que isso é um elemento que a gente tem que compreender. Antes, para um psiquiatra arriscar prescrever ou um antidepressivo, que era um antidepressivo tricíclico, por exemplo, que tinha algumas consequências, tinha bastante efeito colateral, não era uma droga tão segura, ele ia prescrever com cuidado. Um ansiolítico, a gente só tinha benzodiazepínico. O benzodiazepínico é uma droga que pode viciar, que pode levar o indivíduo à dependência. Depois, psicoestimulante, tinha anfetamina, também não, entendeu? Não era legal. Então, a neuropsicofarmacologia melhorou. A indústria farmacêutica investiu muito. E hoje a gente tem medicamentos melhores. Então, acho que a gente tem que dar esse crédito, né? Hoje, quando o psiquiatra prescreve, ele tem uma gama muito maior de medicamentos e ele pode usar substâncias que vão ter efeito colateral muito menor, muito menor. Então, ele arrisca um pouco mais e começa a tratar pessoas que estão com sintomas mais leves. Por outro lado, isso também leva ao exagero, em alguma medida, né? Porque eu chego lá e digo, eu tô com ansiedade, tem uns dias que eu não durmo e eu acordo com taquicardia, etc e tal. Ao invés dele oferecer uma terapia, propor uma mudança de hábito para começar, ele pode já prescrever de cara. E é aí que a gente acha que alguns erram na mão. Porque a gente teria que poder buscar alternativas não medicamentosas logo de cara. Outra questão importante é que médicos de outras áreas, como um cardiologista, como um pneumologista, você procura falar que está com falta de ar e tal, e ele acha que é pânico. Então ele acha que ele deve prescrever. E aí também há controvérsia sobre isso, entendeu? Porque seria melhor encaminhar um psiquiatra, deixar o psiquiatra fazer essa avaliação. Acha que ele não vai procurar o psiquiatra porque tem medo de procurar o psiquiatra, ou porque tem vergonha, que ainda tem esse tabu também. Então ele próprio prescreve para preservar a pessoa. Então é uma coisa com múltiplas facetas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de se posicionar, justamente porque é caso a caso. Mas você tem razão, tem mais gente medicada. Mas também a gente tem mais insegurança sobre o futuro. A gente tem mais pressão no trabalho. A gente está vivendo a chamada sociedade do desempenho. O Byung-Chul Han falou disso, né? Mas, desculpa até te interromper, eu gosto muito do Pondé. Então, de vez em quando
E ele fala muito da tirania da felicidade e a miséria do sucesso, porque impuseram essa danada dessa obstinação por um monte de coisa aí. Será que a gente vai ter que voltar lá atrás e dizer, calma aí, você não precisa ser o melhor o tempo inteiro? Fale, se frustre e isso não vai reverter lá na frente. Eu sei que a gente vai, aí saiu do neuro, quase para ir para o campo psicológico, filosófico. Não sei se é isso. Às vezes eu tenho essa discussão comigo, você não deveria voltar lá atrás e perder mais jogo de futebol na rua, sabe? Isso faz um bem danado, você tomar umas pauladas de vez em quando na rua. Você acha que tem uns efeitos colaterais póstumos geniais. Sexo faz bem pro cérebro? Sexo faz bem para tudo. Sexo faz bem para tudo, né? Aquela renovada dos hormônios. Saúde. Mas eu quero entender no cérebro. O que faz esse danado? Ele estimula, ele irriga, ele dá a minha sensação de sou mais bonito. Autoconfiança. Tem algum efeito? Isso, né? Mas a gente tem também a dinâmica do próprio vínculo, da relação. Então, por exemplo, há um tanto de liberação de ocitocina durante uma boa relação sexual, a liberação de testosterona, que por si só é um hormônio muito importante para manter musculatura rígida, toda a saúde geral do corpo. Mas eu acho que o maior efeito é psicológico, no sentido, né, que a gente chama de psicológico, mas é que no fim você vive experiências sexuais que dão a você a sensação de pertencimento, sensação de que você está no lugar certo com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. E é justamente o contrário que acontece quando você não tem uma vida sexual ativa, que pode levar à depressão, pode levar à menos-valia, pode levar a uma percepção de desencaixe social, né? A gente hoje tem uma crise que são chamados os incels, que são celibatários involuntários, que são homens que não conseguem ter uma vida sexual ativa, não aos 13 anos, como foi a história daquela série, né? Porque eu acho aquilo um pouco de exagero, se dizer que um menino de 13 anos é um celibatário involuntário. Todos deveriam ser. Todos deveriam ser. Mas aos 16, 17, 18, não consegue dar o primeiro beijo, e não tem mais aquela cultura que existia antes, que você tranquilamente vai procurar um recurso alternativo ali, um prostíbulo, o que quer que seja. Isso, para eles, não tem mais valor, né? Eles querem mesmo conquistar, serem vistos, serem queridos. E isso quebra. E é a mesma coisa com as meninas, que acabam tendo uma tirania do corpo para poder serem aceitas e desejadas. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, o sexo tem uma função social muito grande. De pertencimento, de autoestima, de ter meu lugar no mundo, de me realizar sexualmente. Ainda que vai ter gente que vai dizer que não precisa de sexo, né? Como gente que diz também que não precisa de outros, que pode viver sozinha. Fazendo fotossíntese. Um cloroplasto. Ele coloca os cloroplastos assim. Eu não posso afirmar que essas pessoas não são saudáveis, mas eu posso afirmar que uma vida sexual ativa gera uma porção de benefícios, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto também, e especialmente, do ponto de vista social. Porque para a nossa espécie, assim como foi também com os outros primatas, o sexo tem um papel social. Você já ouviu falar nos bonobos? Eu li os macacos, lá que tem os 4, já ouvi falar dos bonobos, sim. Mas eu não lembro da reprodução. Os bonobos são um tipo de primata bem interessante, porque eles são uma espécie de chimpanzé, mas um chimpanzé que está quase em extinção, porque eles não têm nenhum tipo de agressividade, e toda a cola social deles é feita pelo sexo. Então eles praticam sexo o dia inteiro. Tudo é sexo, tudo acaba em sexo. E é uma cola social. Óbvio que parte disso está em nós também. E óbvio que a gente também usa o sexo até mesmo para criar hierarquia social, né? Se a gente for olhar lá nos chimpanzés, é o macho alfa quem vai procriar com mais frequência. E os outros vão tentar driblar essa situação para poder ter vida sexual também. Então não é só da nossa espécie, socialmente falando. Mas para nós isso ganhou ainda um colorido especial, porque a gente tem toda a valoração cultural de ser aceito, de ser bonito, da vaidade, de realmente ser desejável. E colocamos nisso, inclusive, o passe dourado para viver uma vida social de valor, né? Casar, ter filho, constituir família, independente da sua orientação sexual, todo mundo quer ter valor nesse jogo do coupling, né? Do acasalamento, a dança do acasalamento. Hormônios, né? A gente sempre faz possível de sair da endorfina, da testosterona, da dopamina.
Eu tenho uma impressão que está sendo um uso, a gente está avançando demais nesse uso de preciso melhorar a minha idade, estou triste, eu estou aprendendo essa química do corpo e que, por sinal, tem um impacto violento nas minhas emoções. A gente vai chegar na pílula da felicidade? Olha só, a gente já encontrou a pílula da felicidade, só que ela tem efeitos colaterais. Porque todo o processo que você artificialmente aumenta a química corporal leva o corpo a produzir menos aquela substância. Não tem saída. Então, se você repõe testosterona, e sem necessidade, você produz menos testosterona. Se você repõe cortisol, sem necessidade, você vai produzir menos cortisol. Se você repõe qualquer tipo de hormônio, a glândula que produz aquele hormônio vai receber um feedback de que não precisa produzir. Então você volta ao nível original. Gente, nossa, que resposta forte, né, da mãe da turma, resposta... Ela quer o equilíbrio, ela não quer que a gente fique brincando de Deus, de apertar botãozinho. Porque o equilíbrio é a forma como a gente se adapta à natureza. Então, tudo bem, você pode usar a testosterona para aumentar a sua musculatura, muita gente tem feito isso, ou para aumentar a libido, mas saiba que você vai ter que tomar sempre. Porque o dia que você parar de tomar, você vai encontrar uma glândula preguiçosa. E esse jogo não tem como a gente escapar. Desses todos, inclusive, a serotonina é o mais perigoso deles, né? Porque repor serotonina, que são substâncias que inclusive têm efeito alucinógeno, né? Não é o antidepressivo. O antidepressivo não repõe serotonina. Ele mexe com a enzima que quebra a serotonina ou que faz a recaptura de serotonina. Porque eu nem poderia dar serotonina porque seria uma droga alucinógena, né? Mas ao mexer nesse sistema, eu não posso depois falar para uma pessoa que tem depressão, que está em tratamento, parar o tratamento do nada. Ela corre risco se ela fizer isso. Então, a gente tem aprendido cada vez mais. E o que a gente tem aprendido é que a gente não deve ficar brincando com gente maior que a gente. Carla, você gosta de envelhecer? Ninguém gosta de envelhecer. É só uma condição sine qua non, porque a outra alternativa é péssima. Putz, agradecer, acho que não teria o que falar. Com sem gelo. Gente, eu tô com sem gelo, eu acho que é um dos mais difíceis para mim, porque sabe quando você tem que terminar e não quer terminar? Porque eu acho que aqui dá 6 horas de conversar. A gente começou a entrar num campo tão delicioso e eu acho que até a gente abre para fazer um 2 aí, um com sem gelo e trazer a Carla para 1h15, 1h20, porque agora a gente mergulhou em campos aí, não falamos de Deus, que eu adoraria falar com a Carla de Deus, entre outras aventuras criadas pelo homem, aí, ídolos e tudo, e vai que vai. Tá? Carla, foi genial, não tenho o que falar. Obrigada. Tá com você é um prazer, acho que não tem um que não vai ver se fala assim, deixa eu aprender mais, deixa eu buscar mais. Por favor, entre nas redes sociais da Carla Tiepo. É uma aula de tudo, de comportamento e de autoentendimento. No final da história, acho que quem está buscando autoentendimento, buscando mais esse self-awareness, difícil, mas a gente está buscando mais. A gente está nesse jogo há muito, muito tempo, né? Desde que o ser humano se deu conta da existência, ele se pergunta por que eu estou aqui, né? E a gente vai procurando ferramentas diferentes para responder essa mesma pergunta. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente consegue invadir o sistema para melhorar essa resposta. Mas eu ainda acho que a gente ainda vai ter muito para brincar até chegar nela. Não tenho dúvida. Um brinde. Um brinde, querida. Obrigada, viu, pela oportunidade. O seu limoncello? Sim, limoncello. Com ou sem gelo? É, com gelo. Com gelo, meu com gelo também. Escarlate com gelo. Gente, com ou sem gelo acaba por aqui. Uma excelente semana a todos. E já estou avisando que vai ter o 2, porque é bom demais. Eu quero mais a Carla, quero ouvir mais e quero passar um tempão aqui. Beijo para vocês. Com ou sem gelo acaba. Saúde.